Boa noite, pessoal. Vou dar continuidade à aula de arquitetura e organização em computadores, seguindo a o pedido da aluna que pediu para iniciar a gravação novamente. Então, eu vou continuar a partir dessa parte aqui. Eu apresentei o plano de ensino que está disponível no site do AVA, tá certo? Eu apresentei sobre os trabalhos desse semestre, que vai ser uma atividade virtual que vocês vão confeccionar um artigo e a apresentação desse artigo no encontro presencial. Posso continuar, pessoal? Positivo. Positivo? Então vamos continuar a gravação aqui, tá? Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura e organização de computadores. Então, como eu estava falando para vocês, um resumo das gerações aí, inicialmente a gente tinha os computadores que eram compostos por válvulas eletrônicas, então esses computadores eles consumiam um grande número de energia. A segunda geração desses computadores substituiu essas válvulas pelos transistores, vou falar um pouquinho mais a seguinte sobre isso. A terceira geração, circuitos integrados, que aí já diminuiu o número, colocou um número muito grande de transistores nesse circuito, que foram os chips, aí os microprocessadores, que aí muito mais, os processadores VLSI, que permite incluir milhares de transistores em um único chip, e a criação de arquitetura 32 bits, e os microprocessadores ULSI, para aumentar a casa de milhões de bits, aí, a gente chegando à arquitetura aí 64 bits. Então, a gente tem que falar um pouquinho o que é a arquitetura de computador. Define o que o computador faz ou interage ali com o software, incluindo um conjunto de instruções. Essas instruções ali é que vai fazer o computador realizar operações aritméticas, então, por exemplo, booleanas, então tudo isso, que determina operações possíveis. E esses computadores aí, eles trabalham com um sistema de numeração que a gente chama esse sistema de numeração binário, que tem só 2 bits, 0 ou 1. Algumas literaturas até definem ausência de corrente e presença de corrente. Não é bem isso, porque seria correntes em valores diferentes ali. Então, se esses números de bits aí do processador, então a gente fala que antigamente os processadores eles tinham só 32 bits, hoje as arquiteturas hoje a gente trabalha com 64 bits. A gente vai falar um pouquinho sobre os registradores que ficam ali na unidade central de processamento, o CPU. E aí, né, além desses processadores, a gente tem ainda a memória cache e tudo isso. Vou falar um pouquinho sobre barramento e endereçamento. Então, assim, isso aqui seria o quê? Como que é a planta da casa? Como todos esses elementos são organizados ali. Depois a gente vai falar sobre um modelo que a gente chama isso de arquitetura de von Neumann. E a organização de computadores está relacionada à implementação física, com barramento, registradores, arquivo de memórias, materiais e acabamentos. Então, assim, no início da computação, fala assim, os primeiros dispositivos de cálculo, foi o ábaco. Então, era um sistema que o pessoal utilizava é, 2.400 anos antes de Cristo aí para fazer contas. Aí veio a máquina de Pascal em 1642, primeira calculadora mecânica. Aí as máquinas analíticas por Charles Babbage, né, que foi a primeira ideia de computador programável mecânico, que possuía componentes principais como uma unidade central, uma unidade processadora de operação para operações aritméticas, adição, subtração, divisão, multiplicação, memória, que é armazenamento de números temporários, entrada, que era o cartão perfurado, e a saída, que era o impressor. Então a gente tinha uma noção aí já aí de uma estrutura de um computador. Então você entrava com os cartões perfurados ali, essa memória e essa unidade fazia as operações e tinha uma saída. Então, já mais ou menos com o modelo de computador. Então, o primeiro algoritmo aí foi criado por Ada, né, que foi usado nessa máquina analítica de Babbage. Na literatura define que Ada aí foi a primeira programadora que teve, então foi uma mulher, né, que fez isso. Então, as mulheres aí sempre transformando o mundo. Então, assim, primeira geração de computadores, a gente lá no livro até falou sobre um pouquinho disso, sobre o ENIAC, primeiro computador eletrônico, que ocupava uma sala inteira, que era desenvolvido para fins militares. Então, esses computadores aí, eles foram utilizados para fins militares aí, para estratégias. O Colossus, que foi usado para quebrar códigos na Segunda Guerra Mundial, usado em criptografia. Então, usavam válvulas eletrônicas que eram grandes e consumiam muita energia
que utilizavam válvulas eletrônicas e eram grandes e consumiam muita energia e esquentavam muito, aí precisava ter sistemas de resfriamento. Aí criou-se a característica do NA, que foi o primeiro computador integrado eletrônico aí, pesava, ainda é um valor muito grande aí, de, de por exemplo, de ocupação de espaço, né? Pesava 30 toneladas, ocupava 180 metros quadrados, possuía 17 mil válvulas de vácuo, 70 mil resistores, 10 mil capacitores e realizava aí 450 cálculos por segundo. Era o computador mais poderoso da época. Então, assim, isso basicamente uma calculadora faz hoje em dia. Então, assim, muitas dessas operações. Então, foi o início ali que teve. Então, sim, falei, queria esses dados aí, é só para mostrar o tamanho da dimensão para fazer operações hoje que a gente considera assim muito simples aí. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguém quer falar, fazer alguma consideração, algum comentário? É mais ou menos isso mesmo, professor. Eu passei pelo curso técnico do FTM em 2010, aí depois resolvi fazer direito, mas a história mais ou menos esse início agora. Busca a história das computação, arquitetura, depois nós vamos ver as partes Dos componentes. Então, assim... Professor, Oi. já te liberou para um adendo. Na época do ENIAC, pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Os técnicos precisavam entrar dentro da unidade central de processamento para poder procurar defeitos. Olha aí. Aí, quando ele voltava, eles usavam roupa de amianto, porque o calor era muito intenso. Aí, quando eles voltavam, a outra equipe técnica perguntava: e aí, quem que era o problema? E eles respondiam em inglês: era bug. É daí que vem a ideia da palavra bug, aqui no Brasil, representar problema no computador. E, na verdade, eram os mosquitos que faziam curto-circuito nas válvulas e queimavam elas. Não, cara, eu não sabia dessa informação. Obrigado aí por trazer e compartilhar com a gente, beleza? Tamo junto. Nosso amigo aí é experiência isso aí, o professor. Oi, não É entendi. pré-histórico. Oi? Nosso amigo aí é pré-histórico, o Robson. Ele Não, sabe. não, isso aí é muito bom e vai compartilhar muito conosco aqui, tá? Principalmente quando a gente for falar um pouquinho sobre unidade central, os processadores modernos aí, beleza? Muito alto. Obrigado, Wagner. Então, beleza, parabéns aí, tá? E participe. Aqui, ó, as válvulas foram substituídas pelos transistores, que diminuindo assim, significativamente o tamanho das máquinas. Então, o IBM 1401 de 1951 foi o primeiro computador comercial de grande sucesso. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, só para vocês verem, válvula, transistores e válvulas, ó, o tamanho de uma válvula, os transistores e aqui um chip que tem milhares de transistores. Então, assim, a gente vê que a gente começou com computadores que ocupavam um espaço muito grande. A gente vai ver aqui que depois que os transistores eles diminuíram e com os chips eles tornaram cada vez mais compactos. E, por exemplo, hoje a gente tem um ultra computador super poderoso na nossa mão, que é os nossos smartphones, certo? E os nossos celulares eles transformaram os computadores de mão, né? Por exemplo, isso mesmo, seria celulares e computadores de mão. Então aqui tinha o IBM ou 1401 ou 1401, beleza, pessoal? Então a terceira geração de computadores, que aí já veio os circuitos integrados, reduziu ainda mais o tamanho dos computadores, aumentando a eficiência, surgindo os primeiros sistemas operacionais gerenciados pelos computadores, que foi o IBM 360. Então, a quarta geração de computadores, a gente já tem os microprocessadores da Intel, computadores pessoais começaram a surgir. Então, tem o IBM 1981, define padrões de computadores pessoais. Da Apple lança já o sistema operacional Macintosh, com interface gráfica, que aí já foi uma grande evolução. Então, isso aí, nesse momento aí, os computadores, eles começaram a tornarem muito comercial, de uso pessoal, né? Então, isso aí a gente já tem o PC 1981 e o Macintosh aqui. Então, você já tinha aqui do IBM, que era ainda modo texto, e o Macintosh aqui, o Hello. A gente iniciou essa nova era que vai mudar, mudou o mundo, né? Então, assim, hoje, tudo... Professorzinho, é o primeiro computador do Robson, tá?
Ah, tá. Eu ia comentar exatamente isso. Eu cheguei a operar computador com essa cara do da esquerda aí, tá? Era o XT 8088. Não, cara, assim, eu não sei qual que é a sua idade, cara, mas assim, isso é fantástico. Eu já vi esse que tem Hello aqui, ó, no IFTM, aqui tem um, aqui no campus Paracatu, assim, mais ou menos com esse design aqui. Não funciona, tá lá jogado lá no acervo que a gente tem aqui nos laboratórios de manutenção. Mas o primeiro que eu usei ainda foi um da Prologica, que era o PC 200. Ele Esse, não tinha nem drive de disquete para poder salvar as coisas. E a programação dele era feita em BASIC. Ele era antes desse aí, hein? não, cara, muito, Eu tenho muito. 44, professor. Comecei a brincar com informática em 1993, por aí. Não, isso aí é fantástico. Então, assim, você participou de toda a evolução. Para você ter noção, minha primeira, eu tenho 42 anos. Meu primeiro contato com computador, eu tinha 16 anos, que foi num curso técnico da prefeitura de Guarda-Mor. Eu sou de Guarda-Mor, cidade do lado aqui, de Paracatu, cidadezinha pequena. E assim, era já era no Windows 95. Então, assim, só para você ter noção, eu já parti bem mais para frente. Já tinha o curso de MS-DOS na época, tudo. Vou seguir aqui, a gente depois no final da aula a gente faz esses comentários, pode ser? Só para a gente ter uma sequência lógica. Não, professor, não fala de lógica, não. Oi? Não fala de lógica, não. Acabamos de superar esse tempo de lógica. Não, isso aí é tranquilo. Pessoal, evolução técnica na construção de microprocessadores permitindo a inclusão de milhares de transistores. Então, o que que acontece? Assim, eu estou passando uma questão da história aqui, mas o que é mais principal disso aqui tudo é que a gente saiu de uns computadores que era a válvula, foi para transistores, depois foi para circuitos integrados, depois o que que acontece? Já aumentou o número de transistores nesse circuito integrados. E além disso, a gente aumentou, por exemplo, essas arquiteturas aí, criou-se um clock ali com arquiteturas 32 bits, já foi definido muito o computador, como que a arquitetura dele, como que ele está surgindo hoje em dia. Certo, pessoal? Então, assim, a gente tem já os computadores que já usa técnicas de casa de milhões de transistores. Depois a gente vai falar que até hoje, assim, popularizou esses computadores pessoais, internet. E assim, hoje, por exemplo, a gente já trabalha hoje não só com computadores com núcleo. A gente trabalha com computadores com vários núcleos. Essa arquitetura, ela já passou para 64 bits. Então, o que que acontece? Essa evolução, ela passou muito grande. E hoje a gente fala também até de computadores quânticos, tá? Que aí utilizando física quântica, e aí além disso, a gente tem uma outra questão que está mudando a nossa forma de utilizar computadores hoje, que é o surgimento da inteligência artificial, e isso tem consumido maior poder de processamento, certo? E aí tem uma lei de Moore lá que fala que o poder de processamento dos computadores dobravam a cada 2 anos. A gente ficou um ano aí que essa lei, alguns anos, que está quase esse poder de processamento, ele não estava acontecendo mais isso, mas no início dessa evolução tecnológica aí, esse poder de processamento ele foi evoluindo. Tem um gráfico que mostra essa apresentação, eu deixo na próxima aula, eu vou procurar mostrar isso para vocês, que esse poder de processamento estava multiplicando, dobrando a cada 2 anos. A gente tem um problema nesses processadores, que é a questão de alocação de mais transistores aí, porque eles um tamanho muito pequeno, e aí isso virou uma barreira, então colocou-se mais núcleos nele. Essas memórias, a capacidade de memória aí, que depois a gente vai falar sobre as memórias desse processador, que são as memórias caches, elas, elas, é, elas tiveram, eu acho que alguém tentou entrar aqui, deixa eu só, para não voltar. Elas ficaram assim limitadas, então isso foi uma barreira, ainda é uma barreira. Então a gente, porque dentro do processamento, depois a gente vai ver que tem outras barreiras, que por exemplo, barramento. Esse barramento é uma barreira, você buscar informações nas outras memórias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao decorrer. Então a gente tem essas evoluções aí dos computadores, que aí a primeira geração a gente tinha os computadores a válvulas, depois os transistores, depois circuitos integrados, depois a tecnologia lá de você colocar vários transistores aí, por exemplo,
nesses processadores, depois você dobrar esse poder de transistores, depois ainda a gente tem aí computadores com nanotecnologia, colocando vários números de núcleos aí nele. Aí, e isso mudou-se a forma de processamento. Então, tendo processamento em paralelo nessas máquinas aí. Certo? Então, o que eu quero mostrar é essa evolução. Então, a gente saiu daquele computador lá que tinha 30 toneladas tal, e hoje a gente tem, assim, num dedo aí um circuito integrado que faz aí milhões de processamentos. Beleza, pessoal? Então, funcionamento do computador. As funções básicas desse computador aí, a gente tem um processamento de dados, que a gente chama de CPU, armazenamento de dados, que a gente vai falar de memória, e movimentação de dados, que é dispositivos de entrada e saída, barramento, e a unidade de controle aí. Certo? Então, a gente tem dispositivo de entrada, CPU, memória e barramento. Então, isso aqui é uma arquitetura que a gente fala isso aí de von Neumann. Na CPU, a gente tem os registradores, a unidade lógica aritmética, as unidades de controles, a o SI, que é né, Structure, a próxima instrução que vai ser o IC, né, Instruction Control, que é o computador de instruções, então a gente tem isso. Nessa unidade aritmética a gente tem lógicas de sequência, memória de controle, registradores, então tudo isso aí que faz parte dessa unidade central, de controle aí, que vai estar dentro da CPU. Cada um desses componentes do capítulo aí, a gente vai explicar ele de forma separada para vocês entenderem como que é organizada essa arquitetura desse computador. Então hoje é só uma aula mais introdutória para vocês de conceitos básicos, a gente vai falar isso. Então o computador a gente tem as memórias aí a gente vai ver. A gente tem, dentro do computador, a gente tem as memórias cache, tem os registradores, e como que a gente fala, quanto mais próximo do processador, maior poder de recuperar informação e armazenar informação, de leitura e escrita, e menor poder de armazenamento, que é mais caro para você armazenar o bit. E quanto mais distante do processador, maior poder de armazenamento e menor tempo, e maior poder de armazenamento e maior tempo de recuperação dessa informação, ou leitura e escrita. Então, quando você tem algo na memória secundária, vamos falar um HD, certo? Um SSD hoje, que já mudou, não é com discos magnéticos mais. Então, o que acontece? Isso, quanto você está mais distante, você tem que passar por barramento, tem controles aí também do sistema operacional, e isso é um grande gargalo. Então, porque o processador hoje ele opera milhões de clocks por segundo, certo, pessoal? Então, a CPU controla as operações computadores, que é as operações aritméticas, as instruções do computador, então ela faz todas as operações. Então, vocês viram um pouquinho de algoritmo já ou não? Nesse curso, não. Ainda não viram algoritmo, não? Isso não. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, como que eu vou explicar? Vamos fazer como se fizesse como que eu vou falar para vocês? Como se fizesse um bolo. Adicione... Professor, Oi. algoritmo, no meu entendimento, é como se fosse um organograma da estrutura de como o programa vai funcionar. Não, é uma sequência de instruções, né? Que é para realizar algo, né? Esse algoritmo aí, sim, seria dessa forma que você está falando, mas assim, seria o algoritmo, eu estava querendo explicar de uma linguagem bem mais simples. Então, o que acontece? O algoritmo, as instruções do computador, elas são codificadas em uma linguagem, por exemplo, tem um padrão lá e você vai seguir essas instruções. Então, por exemplo, lê o valor de uma variável, adicione valor 1 nessa variável, realize a adição de um loop, por exemplo, de 10 vezes 1, que seria uma multiplicação, você vai fazer um loop lá 10 vezes, adicionando 1 nessa variável. Então, assim, seria instruções bem rígidas. Por exemplo, falei questão do bolo, você vai ter umas instruções que vai ter que fazer. Adicione a farinha de trigo, adicione o ovo, adicione o leite. Então, vai ter o modo de fazer. Adicione primeiro a farinha de trigo, depois adicione os ovos, depois adicione o açúcar, depois adicione a margarina, depois mexa tudo, mexa até a massa ficar uniforme, depois coloque no forno pré-aquecido a 180 graus, espere o bolo
por 30 minutos no forno a 180 graus, verifique se a máquina a massa tá cozida. Então, assim, essas instruções aqui, elas estão fazendo. O algoritmo seria como se descrever as instruções para fazer algo. Posso passar um algoritmo que eu passei com os alunos esses dias? Pode sim. O algoritmo você limpa o trabalho. Você vai levantar de manhã, tomar um banho, colocar a roupa, tomar um café, vai pegar a chave, ligar o carro e sair para o serviço. Seria mais ou menos dessa forma. Isso, assim, dessa forma, assim, a gente está falando que seria uma sequência. E o que acontece? No computador, ele executa esses algoritmos, essas instruções que são codificadas em uma linguagem de programação, certo? E processadas. E ali, nesses algoritmos, tem operações que são lógicas, que operações, vocês fizeram lógicas, o ilógico, o ou lógico. Então, assim, a gente tem operações aritméticas, multiplicação, subtração, certo? Quem tem condições de decisão ali, que a gente tem se, então, assim, tem laços, loops, e a gente vai falando isso, tá? Beleza, pessoal? Esse material será compartilhado depois? Esse aqui eu vou compartilhar ele para vocês. Eu não tinha criado, eu não toda aula eu vou compartilhar a aula e o meu material, tá? Certo. Não, beleza? Tá. Então, assim, a memória principal que armazena os dados, dispositivos de entrada e saída que move os dados entre o computador e o ambiente externo, sistema de interconexão, que é barramento do sistema, mecanismos que proporcionam a comunicação da CPU com memória, dispositivo de entrada e saída, certo? Então, aqui tem os registradores, a unidade lógica, a unidade de controle, dentro da CPU, que a gente tem isso. O CPU seria ali o processador do computador, tá? Os componentes da CPU, a gente tem a unidade lógica aritmética, que controla as operações da CPU. A unidade lógica aritmética executa funções de processamento de dados do computador, registradores que proporcionam o armazenamento interno na CPU, a interconexão, que é o barramento, né? Que proporciona a comunidade entre a CPU ali, a unidade lógica, os registradores ali dentro da CPU. E além disso, dentro da placa-mãe, ou dentro de onde que é composto esse sistema, a gente tem os barramentos entre os dispositivos do computador, que é os dispositivos de entrada e saída, memória RAM, memórias secundárias, tá? Então, unidade de controle, tem a lógica de sequência, memória de controle, registradores. Os componentes da unidade de controle armazena as microinstruções da máquina, o conjunto de instruções da CPU, operações que o computador pode realizar. Tem a lógica de frequência, define a ordem que as microinstruções da máquina vão estar fazendo essas operações. Registradores da unidade de controle, que mantém informações temporárias durante o funcionamento. E a gente tem a arquitetura de von Neumann, que altera aqueles programas da arquitetura NARC, que é essa arquitetura de von Neumann aí, que ela foi criada, o conceito do computador sendo organizado em quem? Unidade central de processamento, memórias, dispositivos de entrada e saída. Então ele fez uma ideia aí desse computador baseado nesse desenho, certo? Aí von Neumann e seus colaboradores começaram esse projeto aí dessa máquina, que era conhecido como IaaS, né? E aí a Alan Turing também começou essa ideia também paralela. Esse Alan Turing também é o pai, que o pessoal fala que é o pai dos conceitos de inteligência artificial, embora não frisado, serviu de referência para todos os computadores atuais. Então a gente tem o que nessa modelo? A memória principal, que armazena os dados, unidade de controle, que interpreta as instruções que são usadas pela memória e faz com que as instruções sejam utilizadas, a unidade lógica primária capaz de operar os dados binários, registradores que armazenam os dados temporais, dispositivos de entrada e saída, controlado pela unidade de controle. Então a gente tem aqui essa máquina de von Neumann, dispositivo de entrada e saída, unidade de controle, registradores aqui dentro da CPU, dispositivo de entrada e saída e a memória. Isso aqui é uma arquitetura de von Neumann simplificada. Certo? Então, o fluxo de funcionamento do processador, a gente tem a busca, né, que é a unidade central de processamento ali, ela pega instruções de memória, aí tem a decodificação, que a unidade central interpreta o que as instruções devem fazer, e a gente tem a parte da execução,
que é a parte que é a unidade lógica aritmética, que realiza as operações e transfere os dados. Aí a gente tem o armazenamento, que é o resultado, o resultado das operações que foram executadas pela unidade lógica aritméticas vão ser guardados. Aí a gente vai isso aí também podem ser guardados hoje nesse modelo aí nas memórias caches, L1 e L2. Pessoal, alguém mandou alguma mensagem aí? Alguém vai me falando. Não, professor, só levantei a mão aí, porque eu achei interessante o senhor falar da unidade lógica aritmética. As pessoas, muitas das vezes, não têm ideia de como que o processador calcula, né? E é muito... Eu aprendi dessa forma. Com referência lá no processador de 8 bits, ele usa aquele conhecimento que a gente estuda lá no 2º grau, mas que infelizmente na escola pública eu não estudei, que se chama aqueles conceitos de matriz e vetor. Então eles fazem uma matriz de 8 linhas por 8 colunas, onde na linha de cima é um byte, na próxima de outro byte, e assim vai. Por isso, 8 bits. A gente vai falar aqui, por exemplo, sobre isso. Por exemplo, que a questão do byte... Isso, quando tu falou para frente, a gente vai falar até no livro, lá fala que uma palavra que era composta por um byte, né? Depois eles foram aumentando o nome das palavras, que foram 16 bytes, aí foram com outro que ia ter a unidade de armazenamento dos valores. Até mesmo quando vocês forem estudarem questão de linguagem de programação aí, vocês vão ver, por exemplo, uma variável no tipo int, ela tem um tamanho, uma variável do tipo float, ela tem outro tamanho de armazenamento. Então, por exemplo, um byte é um conjunto de 8 bits, tá? E isso vai ser processado. Quando, por exemplo, você fala processadores com arquitetura 32 bits, é porque a palavra que está sendo transferida é 32 bits das instruções, tá certo? Isso, 32 bits, dá 2 elevado a 32 combinações possíveis. Então, a gente tem aí um número muito grande de combinações, tá certo? Ok. Então, assim, isso vai... Professor. Oi, pode falar. Eu tô lembrando, na época, quando eu comecei em 2010, eu fiz o primeiro curso meu de informática. Eu já estava lá com meus 25, 26 anos. E lembrava que na arquitetura 64 bits estava muito rejeitada na época. Isso porque... Por que acontece? E foi boa coisa que você colocou. Por quê? O pessoal teve muita resistência a mudar, porque teria mudar os sistemas operacionais. Por exemplo, uma máquina de 64 bits, você conseguia fazer ela rodar em por exemplo, uma de 32 bits, uma de 64 lá, você conseguia rodar sistemas operacionais de 32. Mais uma de 32, você não rodava 64. Porque a palavra de instrução ali que estava sendo mudada, que estavam sendo programadas, instruções, codificações ali, aí você pode ver, teve muito software. Vou instalar. Os sistemas operacionais específicos. Por exemplo, você instala o sistema operacional para 64 bits para arquitetura 64 bits. Foi quando mudou. Então, assim, a mudança na época era por causa disso. E aí? A gente vai pegar essas máquinas e daqui uns dias a gente vai descartar elas. E foi o que foi acontecendo. Foram evoluindo, essas máquinas vão sendo usadas mais. Que foi até a questão da evolução. E mudar isso, você tem que mudar muito, porque a codificação de algum programa teve que atualizar todos esses softwares que estavam rodando aí nos computadores. Aí, por exemplo, teve os sistemas operacionais que já foram falar, esse programa aqui foi desenvolvido para 32 bits. Ele rodava ali, porque os sistemas operacionais já faziam aquele controle, certo? Mas, por exemplo, o contrário não acontecia. Numa máquina 32 não rodava 64. Certo, pessoal? Beleza, pessoal? Certo, professor. Então aqui, até veio agora de último esse ano, parece que a Microsoft vai estar tirando os Windows 10. Não, esse negócio aí que você está falando aí aconteceu comigo aqui. Minha máquina, eu tenho esse computadorzinho aqui que eu estou utilizando aqui, eu utilizei ele para dar aula. Eu recebi uma mensagem aqui que meu Chrome não seria atualizado mais, porque meu sistema operacional não suportava. Então eu teria que instalar outro sistema operacional. Aqueles sistemas operacionais mais antigos ali, eles estão começando a ficar em desuso, tá? Por exemplo, eu acho que eu estou com Windows 7 aqui, certo? Então, isso tem essa evolução aí que está acontecendo de software. Até a mesma coisa que a gente está falando, Deus da evolução, a gente falou um pouquinho, foi até bom se você falar, a gente está falando de evolução de arquitetura, né? Mas também a questão de software, ela também
ela está sendo, ela está sendo, ela sempre está em evolução constante. Tanto a arquitetura como o software tem em evolução constante. E vou continuar aqui, aí qualquer coisa vocês vão falando, tá bom? Pessoal, o clock do computador, a gente fala que é aquele número de frequência que ele está sendo executado. Então a gente fala um computador de megahertz, aí o de gigahertz. Então é milhões de ciclos por segundo. Então imagina a quantidade de instruções que esse processador vai fazendo ali. Então a gente tem os megahertz e gigahertz aí quando você vê esse HZ. E hoje a gente tem a questão do paralelismo. Com núcleos, a gente tem o quê? Várias instruções acontecendo em paralelo e a gente tem isso, milhões de instruções e além disso, que é muito, eu tenho vários núcleos executando ao mesmo tempo aí essas instruções. Certo? Então, aí a gente tem os processadores multicore, se refere a vários processadores, que existe um único chip e cada unidade de processamento é chamada de core. Então, de memória cache, que sempre o gargalho lá de Von Neumann que falava que era questão de memórias limitadas e ali no barramento. Então, sim, a gente tem essa questão aí dessas memórias cache próximas ao processador, aí o pessoal hoje fala cache L1, L2, eu não sei bem definir bem exatamente aí a questão da capacidade de cada uma dessas memórias, porque são diferentes tipos de processadores aí. Então, foi criada então a memória com múltiplos níveis entre o processador e a memória principal, memória cache mais rápida que a memória principal, e que é mais rápida que a memória secundária, certo? Então, que é aquela coisa que eu falei para você. Então, a gente tem uma arquitetura aí onde tem a placa-mãe, que tem um chip da memória, tem o processador, dispositivos de entrada e saída. Aí, dentro do chip do processador, a gente tem vários núcleos, L-cache aqui, o L2, L1, e aí cada núcleo tem suas instruções, sua unidade lógica de instruções, unidade lógica aritmética, então tem todo aquele cache L1, L2, tá certo? Então, cada um desses núcleos aí, por exemplo, esse da Intel i7, i9, aí hoje, beleza? Pessoal, a aula de hoje é isso. Só seguindo aqui, que eu tinha... Vou voltar. Que era planejado com vocês. Só voltando aqui, pessoal. Eu estou no módulo 2. Que hoje eu ia falar um pouquinho sobre conceitos básicos, sobre ciclos de clock, frequência, transmissão de dados, medida de performance aqui, ó. Falei até um pouquinho a mais aqui, eu falei sobre o histórico dos computadores ali, sobre essa evolução seguindo a apostila de vocês lá. Certo, pessoal? Falei sobre unidade central, até caminhei um pouquinho a mais aí sobre o material de vocês. Certo? Quero voltar aqui a apostila. Aqui ele vem falando sobre todos aí. Tem alguma dúvida, pessoal? Professor, tem só uma dúvida. Ali no slide, na hora que você foi mostrar a frequência, tanto o megahertz quanto o gigahertz estava o mesmo valor. Confere aí se tá certinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, milhões de ciclos por segundo. Aqui, ó. Aqui seria 1 mega. Aqui é gilhões de ciclos por segundo, né? Certo? Depois eu altero aqui, tá bom? Beleza. Tá? Aqui tá mesmo, tá bem? Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, eu vou consertar aqui, eu vi nesse material meu aqui, que eu peguei um material que eu já usava há muito tempo, e que tá aula, tá? Eu vi aqui que tem bastante errinhos aqui de acentuação dele aqui, depois eu vou corrigir e passar para vocês ele correto, tá? Eu vi que alguma coisa aqui, não sei se foi a hora que eu fui gerar esse slide meu aqui, gerou esses errinhos, tá? Beleza? Depois eu faço a correção aqui para vocês. Morava ainda.
só a única memória que eu lembro é a memória RAM, que da vez a gente esquece rapidamente, e a memória ROM, que o professor... Depois eu vou falar, quando eu for falar da unidade de memória, eu vou falar sobre as memórias voláteis e não voláteis, tá? A memória RAM é uma memória volátil. Quando você desliga o computador, você perde as informações. E a memória ROM, mesmo que o computador, por exemplo, a BIOS do computador, tá? Quando você liga o computador, a BIOS, que é o conjunto de instruções inicial do boot ali, certo? Ela que inicia o computador. Primeiro você vai na trilha da MBR do HD, que depois vai acionando ali a BIOS ali e vai seguindo o computador. Essa memória, mesmo quando você desliga o computador, você não perde os dados. Por exemplo, um pendrive é uma memória ROM. Você não perde o dado. Por exemplo, o HD é uma memória ROM. Você também não perde o dado. Tá certo? E essas memórias ROMs aí, são os tipos de memórias. Tem memória ROM, PROM. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando tiver no capítulo de memória. Tá bom? Então aqui, a apostila vem falando sobre o computador, que ele tem aqui uma placa-mãe. E aí dentro dessa placa-mãe a gente tem o processador, módulos de memória, disco rígido, que são as memórias, né? Placas de vídeo, dispositivo de entrada e saída, placas de expansão aí, interface de rede, dentre outras aí. Beleza, pessoal? Então, assim, eu vou pedir para vocês lerem essa apostila aqui, eu nem vou fazer material de slide delas não, tá? E aí, na próxima aula, eu vou apresentar ela aqui de forma que, porque muitos conceitos aqui eu já até apresentei, e aí eu já vou apresentar para vocês, vou explicar esses conceitos aqui que ficaram faltando da aula de hoje, tá bom, pessoal? Que aí para ficar tudo certinho, tá? Tchau, professor. Eu vou pedir licença para nós tomar um banho aqui e descansar um pouquinho, né, que hoje foi um dia puxado na escola. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado. O que vocês acharam da aula? Gostaram? O professor, eu achei que hoje o senhor estava com overfocado, viu? O senhor está bem acelerado. Isso é massa. Eu gosto disso, porque ajuda a prender minha atenção. Então continua, não desfaz o overclock aí, não. Não. É porque o que acontece? A gente vai ter poucos encontros. Se eu não for um pouquinho meio acelerado, aí a gente não vai conseguir, entendeu? O que eu quero passar, pelo menos assim, o básico para vocês entenderem. Olha aqui, os computadores. O que é uma arquitetura? É como o computador é organizado, certo? Assim, você tem ali as características físicas ali dos componentes. Como que a gente vai estudar baseado em quê? Em uma arquitetura, qual a arquitetura que a gente vai estudar? Baseado na arquitetura que a gente chama de von Neumann, que é unidade central de processamento, memória, dispositivo de entrada e saída e barramento. Então, isso é o princípio que a gente está estudando. Então, o que acontece? Eu contei, eu acho que a gente vai, mesmo que os dias que foram feriados, aí, recesso feriado, a gente vai ter aula. Porque são poucos encontros. A gente vai ter, eu acho que é 6 encontros. Então, se eu não fazer isso, a gente não termina o conteúdo. E eu quero terminar o conteúdo com vocês. Certo? Parabéns, professor. É assim que nós gostamos. Não, beleza? E assim, durante a semana, o que eu quero pedir para vocês? Vocês leem aquele material, esse material da unidade A e unidade A e unidade B, e a gente tirar dúvidas. E assim, tem alguns materiais que eu vou explicar até na apostila mesmo com vocês. Sabe, eu nem vou fazer apresentação, vou na apostila, já vou explicando, e a gente vai conversando e vai com troca de experiência. Para a gente até meio que intensificar esse estudo nesse material aí. E o que eu tiver de fazer acréscimo, igual eu fiz agora, eu vou fazendo no decorrer da disciplina, como ela estiver caminhando, beleza? Professor, eu só podia trazer um assunto na próxima aula que fosse interessante. Eu tiro um tempo, estudo o material e trago para vocês para explicar o conceito, tá? É nessa forma que eu gosto, bem dinâmico, eu gosto muito do feedback de vocês, vocês veem que eu gosto, por exemplo, que vocês param, que vocês interagem, porque a gente tem uma aula, mesmo que seja, por exemplo, vocês estão fazendo um curso que é AD, e eu acho que o que é mais rico nesse curso de AD do IFTM, esses momentos síncronos, que é uma troca de experiência, a gente simular uma sala de aula para ter um bate-papo. Eu não sei tudo. Então, assim, mas quando eu não souber, a gente vai discutir, a gente vai pesquisar, a gente abre o navegador aqui e pesquisa tudo. Concordam comigo? Perfeito.
professor. Essa é a ideia mesmo. Beleza, pessoal? Então, assim, eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Do dia 31 do 10 de outubro de 2025. E a gente finalizou a nossa primeira aula do nosso curso de Arquitetura e Organização de Computadores, tá? Boa noite para vocês e bons estudos, bom final de semana e fiquem com Deus, tá? Vou finalizar a gravação agora, tá?